Um ambiente bonito, organizado e agradável. Quem olha assim pode achar que se trata de uma creche ou uma escola onde os pais geralmente deixam os filhos pequenos e saem para trabalhar. Embora a rotina e os cuidados sejam os mesmos, essas crianças não têm um lar para que possam estar de volta. São crianças negligenciadas pelas famílias, que sofreram maus tratos ou foram abandonadas pelos pais ou responsáveis. Em Belo Horizonte, essa casa de acolhimento da Adra Brasil para meninos e meninas entre 0 e 6 anos tem sido um refúgio para essas crianças que enfrentam os problemas sociais da metrópole. Hoje, são 15 crianças dessa faixa etária, recebendo atendimento no local. Rose trabalha na casa desde que começou, em julho de 2014. Remunerada pela função de educadora social, ela revela o apego que tem desenvolvido por esses pequenos. A gente, no começo, nós tivemos instruções também falando que a gente não poderia se apegar, mas não tem como, porque eles precisam de amor, eles querem amor, e como você vai dar amor se você não se apega a alguém? Né? Então é muito difícil e, sinceramente, comigo não funciona, porque eu me apeguei tanto que já estou até na fila para adoção. Uma fila grande que, segundo uma pesquisa feita no mês de setembro, no Cadastro Nacional de Adoção, chega a 34.158 pretendentes e cerca de 6.200 crianças e adolescentes no Brasil aguardam por uma família. O artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a adoção seja a última alternativa feita pela Justiça. Antes disso, está uma série de medidas sociais e o acolhimento institucional é uma delas. Pastor Noedson é um amigo que já trabalha aqui. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Zé. Olha só, nós estamos querendo conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho aqui, porque eu me senti impactado em saber que pessoas como eu, que passaram por situações de risco, hoje estão sendo acolhidas e ajudadas. Quais têm sido os desafios de vocês e quais as metas desse projeto? Nós começamos esse projeto em 2014. Dia 1º de abril foi a primeira Casa Esperança que nós inauguramos em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Nós recebemos nessas casas crianças de 0 a 17 anos. Elas vêm através de medidas judiciais. Essas crianças estavam em situação de risco, situação de perigo. Então, o Ministério Público tira dos pais, devido a algumas situações, e leva para as Casas Esperança, através da Central de Abrigamento da Prefeitura de Belo Horizonte. E ali a gente cuida, o alimento, roupa, escola, é a casa dessas crianças, tanto crianças como adolescentes. Eu acho que coincidiu a ADRA querendo estar em Belo Horizonte, querendo fazer o seu papel e a gente querendo renovar com novas instituições, com novas filosofias. Então, eu acho que a presença da ADRA, além de atender um desejo nosso, ela vem com uma filosofia de trabalho que acrescenta nesse desafio cotidiano de trabalhar, especialmente com a ADRA hoje, com criança e adolescente, né? Que não é simples, não é fácil. E os pais dessas crianças? Vocês também têm contato com os pais dessas crianças que são acolhidas por vocês? As casas recebem, ela tem sua equipe, uma coordenadora e 2 técnicas, mais as educadoras sociais. As técnicas são a psicóloga e uma assistente social que visitam essas famílias, buscam o contato para que futuramente essas famílias possam também ter o contato com essas crianças. Toda semana, Gisele vai visitar essas 2 crianças que estão em uma das Casas Esperança. Ela tem uma história antiga com a assistência social de Belo Horizonte, porque há 25 anos tem tentado cuidar da Pamela, uma menina negligenciada pela mãe e que já viveu em situação de rua. Aí ela se envolveu com vários tipos de pessoa. Foi onde ela conheceu a droga, mas ela não é dependente. E aí ela sempre envolvia em pequenos delitos, essas coisas assim que fazem. E aí sempre estava em contato comigo, porque todo lugar que ela ia, delegacia, o abrigo para menores, ela me dava o meu contato, falava que eu era mãe, então eles me chamavam. Você era a referência dela? Sim, sempre. E aí eu ia, sempre. Aí eu ia em todos. Quando ela chegou na minha casa, ela estava grávida de 6 para 7 meses, né? E chegou toda suja, piolho, e eu falei, meu Deus, que é isso? E aí cuidei dela, levei para o médico, foi quando ela começou a fazer o pré-natal, fiz ultrassom, ficamos sabendo que era o João.
E foi que ela ficou comigo na minha casa, já era casada, já tinha o Lucas de novo, o Lucas e a Lorena. E ela ficou comigo até o João fazer 5 meses de vida. Nessas idas e vindas, Pamela teve mais 4 filhos e todos, de alguma forma, foram ajudados pela Gisele. Gisele não tinha os documentos das 2 crianças e, ao levar para um atendimento médico, o posto de saúde acionou o conselho tutelar e as crianças foram levadas para acolhimento. Então eu tive que ir ao conselho e aí o conselho tomou para trazer para o abrigo, porque não podia ficar comigo da maneira que estava, sem documento nenhum. Mesmo eles conhecendo o conselho, conhecem a história da Pamela comigo, que eu vivia no conselho tutelar com ela, mas não podia ficar. O conselho está aqui para aplicar medida protetiva. O acolhimento institucional, ele viola uma das medidas, um dos direitos da criança, do adolescente, que ele tem o direito à convivência familiar e comunitária. É um dos primeiros direitos da criança. Então, quando você acolhe, você está já violentando aquela criança de alguma forma. Então, o conselho aplica medidas, sim, de acolhimento institucional, mas como uma última medida. Proteção, o que é? Ele está correndo risco de vida? Não tem outro jeito, não tem outra escapatória, não tem família extensa, não tem mais nada? Não, então não tem. Então, para proteger, a gente vai acolher. Por isso que é a última medida. E quando eu cheguei aqui, aí a Piedade, a conselheira que acompanhou o meu caso com a Pamela, ela falou assim, não, Gisele vai saber sim. E aí, quando eu falei, está na Casa Esperança, e perto, moro aqui bem pertinho. E quando eu cheguei aqui, no dia que nós chegamos, estavam os 2 sentadinhos na mesa, almoçando, sozinho. Isso para mim já foi demais, porque com a gente na minha casa, a gente dava para eles comida na boca. Quando nós chegamos aqui, eu e Lorena, e vimos eles sentadinhos na mesa, almoçando os 2 sozinhos, direitinho, eu falei, meu Deus, não acredito. Já tinha acho que uma semana que eles estavam aqui, né? E eu falei, olha como que já começou a mudança. Porque era aquela coisa, a gente tinha que sentar e dar na boca, e eles corriam, eles estavam sentadinhos, bonitinhos, comendo. Isso para mim já foi uma surpresa muito grande. E ver o carinho aqui das pessoas, das meninas com eles, sabe? O cuidado, leva ragem para dentista, acompanhamento médico, a preocupação delas. É perfeito esse lugar. Estamos chegando agora na casa de um casal que encontrou uma criança num dos abrigos da ADRA. Estou aqui com o pastor Noedson e vamos conhecer esse casal agora. Vamos lá. Oi, boa noite. Rodrigo, tudo bom? Elaine. Oi, Raíssa, tudo bom? Quando eu comecei a fazer o tratamento, eu fui em 3 médicos diferentes. E eles falaram a mesma coisa, que eu tinha rejeição. Então, assim, por causa da rejeição, eu não poderia engravidar. Aí a gente conversou. Falei com ele que eu não poderia engravidar, que era um sonho nosso, desde quando a gente casou, que o plano nosso era ter filhos logo, né? Aí, então, a gente decidiu por esse momento, a adotar uma criança o mais rápido possível, né? Então, a gente foi no Juizado da Infância e Juventude, a gente já entrou com processo, assim, questão de documentação e para ter a liberação para habilitação, demorou 1 ano. Aí, então, a partir daquele momento, a gente foi para a fila de adoção. Então, a gente foi para a fila nacional. Não tinha específico só para Minas Gerais. Então, a gente foi aguardando. Quando foi em março deste ano, né, eles me ligaram lá do juizado, informando que tinha uma menininha, e se eu tinha interesse. Aí me falaram a idade e o nome. Foi uma emoção muito grande, né? Qual a imagem que veio na sua mente? Eles mostraram a foto antes, né? Mostraram a foto. Só que é diferente. Só que é diferente. Mas qual foi o sentimento do pai? Na hora que eles mostraram a foto, só aquele desespero. Já bateu o amor à primeira vez. Sério? Aí, amanhã é cesárea, você pode ter liberado amanhã. Eu falei, não, tem que comer hoje, não? Eu pode. Falei, não, fomos até correndo. Mas você sentiu que ela era o quê? Minha filha. Pela foto? Pela foto. A certeza de que ela veio para ser minha, para ser minha filha, filha do meu esposo também. Uma das coisas mais difíceis de expressar é o amor que o outro sente. Às vezes você consegue tentar falar aquilo que você sente, mas quando você vai tentar contar o amor do outro,
é muito diferente. E hoje nós vimos aqui o amor de uma mãe que ganhou de Deus um presente. Ela orou durante 2 meses por um presente que não tinha ainda. E agora nos braços começa a contar a história e o caminho que Deus trouxe. Todas essas casas de esperança, elas são crianças que são levadas para adoção? Não. Esse é o principal objetivo de vocês? Não, o principal objetivo da ADRA nesse projeto é fazer um trabalho com a família da criança. Ela fica um período nas casas. Se no período de 2 anos nós não conseguirmos que essa criança volte à sua família, então essa criança ela vai para a adoção. 2 anos? 2 anos. Mas e se ela não foi adotada, se ela não conseguiu uma casa, ela fica com vocês até quando? E é por isso que a ADRA trabalha com casas em faixa etárias. Cada faixa etária ela precisa mudar de casa. Então nós temos hoje 6 casas em Belo Horizonte, vamos aumentar o número de casas. Se essa criança não for adotada, não voltou para a família, nós vamos continuar cuidando dela, a preparando. Nessa casa Esperança da ADRA de Minas Gerais, tem muita gente que investe tempo no trabalho com meninas entre 12 e 18 anos, como é o caso dessa assistente social que coordena o local. Eu largo o serviço 5 horas, mas às vezes eu saio daqui 7, porque tia, eu falei que ia conversar com você, você não me atendeu. Aí eu atendo uma a outra. Ô tia, mas também, né? Você falou que ia conversar. Aí quando vou olhar já são 7 horas da noite, às 19 horas, e eu ainda estou aqui conversando. E tenta aproximar ao máximo essa coisa de família mesmo. Às vezes quando a gente estuda, está na faculdade, a gente escuta falar que a gente não pode ter vínculo, né? Principalmente quem trabalha nessa área, você não pode ter muito vínculo, tem que ser mais profissional. Só que, infelizmente, eu discordo plenamente, eu não consigo. É ruim para mim e eu acredito também que seja ruim para elas, né? Porque a gente tem que estar preparando elas para o retorno familiar. Luana tem 15 anos e está na casa de acolhimento da ADRA Brasil, onde a Vilma coordena. Depois de uma denúncia de que o padrasto estaria estuprando as 2 irmãs menores dela, a mãe perdeu a guarda das filhas e precisou ir para uma casa maior, na tentativa de recuperá-las. Ela não quis ir junto com a mãe e ficou na casa que morava. Na verdade, Luana achou que poderia, com a ajuda do namorado, se manter, mas não conseguiu. Mas para você, como é que era viver nessa situação? Depender de alguém? Era a pior coisa, porque eu não gostava de depender da minha mãe. Aí eu queria mostrar para minha mãe que, tipo, eu conseguia viver sozinha, né, sem ela. Tipo, que eu consigo comprar as coisas da casa sem precisar dela. Aí agora para provar porque para ela... Porque eu e ela, a gente brigava muito, discutia, sabe? Sim. Aí, porque a gente é muito parecida. Aí você passou agora a depender de outra pessoa. Aí eu comecei a depender de outra pessoa e foi pior para mim. Aí até que foi lá em casa com a polícia, né, o conselho tutelar foi lá. Tipo assim, eu não ia abrir o portão, né, mas só que aí estava com a polícia, aí eles foram que arrombar. Aí foi lá e eu abri. Aí, tipo assim, o mesmo tanto, quando você falou, você vai pro abrigo, aí, tipo assim, eu fiquei desesperada, né? Você chorou? Chorei. Caminho todo. O que passava na tua mente? Ah, medo, né? Fiquei com medo, tipo, porque, tipo, acostumei, né? Minha mãe me deu oportunidade, eu não quis. Onde você achou que errou? Que falhou? Se agora acabou tudo? Eu errei, tipo, por ter teimado e não ter ido com a minha mãe. Porque se eu tivesse ido com ela, eu não estaria passando por isso agora. E depois disso, Luana ainda descobriu que estava grávida. Quais são os seus sonhos agora? Agora é sair daqui, né? Eu vou morar com a minha tia, mas que mora perto da minha mãe, ela vai me ajudar. Aí quando eu ter criança, eu vou trabalhar e vou estudar para depois, quando eu fizer 18 anos, eu poder morar sozinha, só eu e a criança. A Casa de Esperança na sua vida, o que significa para você essa casa aqui, para você neste seu momento agora? Foi a melhor coisa que aconteceu, porque me fez acordar, né? E se eu continuasse do jeito que eu estava, eu ia adoecer, ia acabar perdendo a criança, entendeu? A história se mistura. Quem se doa percebe a importância desse ato. Eu tenho um carinho muito grande, porque elas, né, você vê que elas são tão inocentes, precisam de amor, cuidado, né?
Então, eu estou aqui para poder ajudar, para poder fazer um pouquinho, dar para elas um pouquinho daquilo que elas precisam, né? Quem apoia, acredita na transformação. Eu acho que a sociedade, essa sociedade excludente, a gente tem que, de certa forma, transformar. E eu acho que a gente transforma pelo trabalho. E quem lidera o projeto tem uma relação direta com o tema e acredita num futuro muito além. Olha, na minha trajetória de vida, né, por coincidência, eu também sou filho adotivo. Eu tive essa experiência, não fui para uma casa de acolhimento, porque há vários anos atrás não existiam essas casas de acolhimento. Então, meu pai me levou para uma família lá na cidade de Uberlândia. Eu tive o amor de uma família a qual não era minha família. Então, quando eu chego nessas casas e vejo aquelas crianças, sejam elas nenenzinhos ou adolescentes, eu vejo uma responsabilidade muito grande, porque a ADRA, ela tem a sua filosofia de trabalho, mas uma filosofia cristã do amor ao próximo. O que me motiva é saber que eu vou fazer parte da história dessa criança, como de uma família fez parte da minha história. E hoje eu sou o que sou por causa dessa família. Então eu vejo que se a gente fizermos um bom trabalho com essas crianças, fazemos o melhor, nos doar por essas crianças, elas poderão ter um futuro. Só que eu não olho só o futuro terrestre. Como pastor, eu tenho que preparar as crianças e adolescentes para um futuro com Jesus. Esse é o diferencial da ADRA. Porque se a gente fosse mais uma ONG fazendo trabalho social, seríamos mais uma. Mas não, nós levamos amor ao próximo. Nós cumprimos uma missão bíblica, de uma missão junto à sociedade. E essas crianças, eu tenho a plena certeza, nós vamos conseguir dar a elas algo que infelizmente a família não pôde dar.